Eu acho que dentro do sistema de tratamento, a única coisa que tem que ter um pouco de cuidado é não dosar nesses plantas industriais nitrogênio e fósforo em excesso, não? Porque o sistema biológico já, ele, por si mesmo, ele não tem toxicidade. Alimentos tóxicos normalmente se tiram num tratamento primário. Agora, se ela está falando de tratamentos municipais, nós não adicionamos nada que pode ter nutrientes. Não? A gente não faz adição de alimentos tóxicos no tratamento biológico. A única coisa que a gente coloca, às vezes, é espumante, não? Papel celulose, a gente coloca em nutrientes, que realmente, se colocando em excesso, ele causa um problema de poluição, não? Não sei se isso ajudou. O Leandro falando, eu concordo com o Paul em relação a nutrientes, que como a gente dosa na entrada, a gente tem que ter um controle legal na saída, exatamente para evitar a eutrofização do corpo receptor, e seja ele água superficial, no ambiente lêntico ou ambiente lótico, né, que a gente considera. Mas o Paul comentou aí sobre antiespumante, indústria de celulose, se a dúvida dela em relação a efluente industrial, alguns anos atrás, 15 anos atrás, 10, 15 anos atrás, se falava os antiespumantes que se usavam em plantas industriais eram a base de óleo. Então, quando a gente ia fazer análise de óleos e graxas, no efluente final, eventualmente ele dava um pouco elevado e poderia chegar bem próximo aí do limite legislado. Então, os fabricantes de antiespumante, eles evoluíram e fizeram então produtos à base de água, que evitavam então a utilização de óleos, né, e, consequentemente, a emissão disso no efluente final. Mas, basicamente, quando a gente vai conceber uma ET para uma indústria, a gente observa a característica do processo, sim. Então, se a característica do processo, isso eu posso falar em relação à celulose, talvez depois a Fernanda possa complementar em relação à cirurgia. Quando a gente avalia um efluente de indústria de celulose, a gente sabe, a gente percebe que os problemas de qualidade do efluente são relacionados à matéria orgânica dissolvida, a sólidos, a temperatura e alguns compostos específicos, alguns organoclorados e alguns fenóis. Então, a gente concebe ETs que tem capacidade para remover esses problemas, né, para resolver esses problemas. Então, quer dizer, a gente teria que resfriar o efluente, remover o sólido e remover a matéria orgânica dissolvida dentro dessas classes de compostos. Alguns álcoois, aldeídos, fenóis, basicamente, que é o que vem da madeira que a gente cozinha. Então, o objetivo é sempre relacionado à qualidade ou à característica do efluente que entra. É basicamente assim que funciona. Eu estou lembrando alguma coisa ligada à coqueria, né? Que a Fernanda deve conhecer, esse problema do benzopireno, né? Que é um elemento extremamente tóxico que tem nas coquerias, né? E que pode passar ao tratamento biológico ou não. Eu não sei como é que funciona isso, esses elementos. Nesses plantas, realmente, a toxicidade é bastante, tem produtos bastante perigosos, não? Cocaria. Respondendo a pergunta da Clarice, não, Alessandra, né? Bom, pelo menos na efluente de coqueria, ela deve ter feito essa pergunta, porque eu falei da adição de espato ferroso, da adição de cal, da adição de polímero. Para você ter uma ideia, o polímero que a gente usa lá é o polímero que usa para tratamento de água potável. Pois é. Então, ou seja, não tem nenhum tipo de toxicidade. Segundo, o sulfato ferroso, ele é um floculante, né? Que também é usado muito comumente em qualquer tratamento de água. E a gente, ali, os dados que eu mostrei do efluente final, são aqueles mais comuns e são aqueles que vêm em grande quantidade no nosso efluente para ser tratado, né? Amônia, cianeto, DDO, DQO, fenol, foram os que eu mostrei. Mas eu monitoro também várias outras coisas. Monitoro sulfeto, sulfato, ferro, uma série de outros metais que, apesar de nem ter isso na planta de coqueria, a gente monitora, né? Porque o único lugar que entra ferro ali é no sulfato ferroso, né? Devido a esse coagulante. Mas
no processo de coqueirinha em si, não tem metal pesado, nenhum. Mas mesmo assim, o órgão ambiental exige e a gente faz. Né? E outra coisa que eu queria ressaltar até isso. As análises que a gente faz, elas estão de acordo com as condicionantes de licenciamento. Né? Então, uma vez por semana, o órgão exige que a gente mande semanalmente os resultados do efluente BTB. Então, todos estão enquadrados já há 3 anos, desde 2002, que eu não tenho resultado do ECB fora, que eu não tenho nenhum tipo de multa, nenhum tipo de advertência, qualquer outra coisa assim do órgão ambiental aqui do Espírito Santo, na Lei de Minas Gerais, eu acho, né? Então, está tudo enquadrado desde 2003. E nós fazemos também o teste de toxicidade, né? Se eu não me engano, o órgão ambiental exige na licença dele a cada 90 dias a toxicidade. Então, é coletado lá na saída do nosso efluente, né, na VCB, e são feitos os testes de toxicidade conforme o órgão ambiental exige. A toxicidade acho que é um problema, não? Tem problemas na toxicidade lá no incubação, não? Eles têm que fazer um controle de toxicidade. E às vezes os outros ativados não tiram essa toxicidade de alguns produtos, não? É isso que a gente percebe, não? Lá não é tratamento da MT, não? Não é lodos ativados, mas é um tratamento biológico. Então, essa é uma área eu acho que é interessante para a pesquisa, não? Essa parte de toxicidade. Também a validade dos testes, mas isso realmente é a área da Tatiana, não? Essa parte de toxicidade. Muito interessante. Bom, complementando então as respostas, realmente, Alessandra, se o ensaio ecotoxicológico não apontar efeitos do efluente, então a gente não precisa ficar preocupado, né? Isso significa que está removendo bem e que os insumos que estão sendo adicionados na ETE, como os nutrientes ou algum polímero, né, ele não está causando efeito. Uma maneira muito interessante de se controlar isso é exatamente fazer a avaliação ecotoxicológica do produto antes de usar ele no processo, na operação. A Fernanda até pôde contar, acho que a experiência dela, né? Nós fizemos um trabalho em conjunto, que ela queria usar um insumo novo no processo produtivo, né? Mas que ela tinha certeza que esse insumo poderia chegar a ETE, né? Então, ela quis avaliar o efeito desse insumo no lodo biológico, né? Aqui já tá bom, já. Então, nós fizemos teste no laboratório com as bactérias da ETE da Fernanda e fizemos uma exposição do lodo biológico, das bactérias e dos protozoários, a diferentes concentrações desse insumo que ela ia usar novo no processo. Então, nós temos um resultado que dizia o seguinte: qual era a concentração que poderia chegar a ETE que não causava morte dos micro-organismos e, consequentemente, não cairia a eficiência da estação. Então, essa é uma forma de avaliar também. E tem os ensaios ecotoxicológicos já padronizados, né, aí na nossa BNT, que são os que avaliam, então, a qualidade do efluente tratado para exatamente verificar se existe a possibilidade de impacto no potencial, né, um risco potencial de causar impacto no corpo hídrico receptor. Então, ao invés de a gente fazer milhares de análises químicas, né, são tantos contaminantes que podem existir no efluente, por exemplo, que a gente pode estar fazendo uma avaliação ecotoxicológica, que vai responder exatamente o que esses, vamos imaginar, 1000 contaminantes no efluente, interagindo antagonicamente ou sinergicamente, podem estar causando como efeito nos organismos, tá? A Alessandra disse que nós respondemos a pergunta dela, nós todos aqui, e eu queria agradecer Leandro, Paul, Fernando,